proibição de se arrancar o joio do meio do trigo. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. O trigo e o joio. O trigo, no sentido natural, trata-se de uma planta cultivada em terras de clima temperado, cuja semente serve para fazer pão, por conter diversas proteínas. Na parábola em estudo, chamado de boa semente, refere-se de modo muito claro aos filhos do reino. Quando Jesus proferiu este ensino, ele ainda não havia instituído a sua igreja, no sentido estrito. Para nós, hoje, após o Pentecoste, entendemos que o trigo é uma figura dos crentes fiéis. Mateus 24, 45, Mateus 25, 21, Apocalipse 2, 10, Apocalipse 17, 14, João 5, 24, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, e Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Cheios de amor, a marca registrada do verdadeiro discípulo de Jesus, e purificados pelo seu sangue, através da lavagem regeneradora do Espírito Santo, Tito 3, 5. Também João 13, 34, 35 e Apocalipse 7, 14. É bom passar essas referências que você vai aí abrir a Bíblia e acompanhar. Dá pausa, vai lá, abre a sua Bíblia. É um estudo maravilhoso, né? Então, os quais estão reservados para a grande colheita na vinda de Jesus. Os comparados ao trigo fazem parte da lavoura de Deus. 1 Coríntios 3, 9a. Não se perderão, mas serão recolhidos ao celeiro do Senhor. Deus nos ajude a ter as características de boa semente. E não apenas de crentes nominais, mas servos de verdade, crentes convertidos, uma semente sem mistura, de qualidade excelente, né? E que dá para fazer o pão. Que coisa boa! Porque é formado, nós somos formados por esse pão da vida, né? O pão que desceu do céu, o verdadeiro pão. João 6 nos fala isso. E também temos aqui, nesta parábola, uma outra plantinha, que é o joio. O joio, ele cresce caracteristicamente nas plantações de trigo e tem um princípio tóxico, coisa daninha, ruim, que surge entre as boas e as corrompe. É chamado também de trigo bastardo. Não é verdadeiro, é falso. Essa planta não difere do trigo, a não ser quando está próxima à ceifa. No sentido bíblico dado pelo próprio autor da parábola, nosso Senhor Jesus Cristo. Os joios são os filhos do maligno. João 13, 38b fala sobre isso. Sabemos que no meio dos filhos do reino da boa semente, dos crentes fiéis, há filhos do maligno. Essas plantas, trigo e joio, podem conviver juntas, mas jamais devem se misturar.
Existem pessoas nas igrejas que se parecem muito com os crentes fiéis, mas não são. Elas crescem, assumem posições e até no ministério, mas não são percebidas muitas vezes, vista que exteriormente parece crente verdadeiro. Daí porque nos dias de hoje nós temos que ter o discernimento dos espíritos, né? E por que não falar do campo? Após explicar o que significa o joio e o trigo, o Senhor Jesus esclareceu aos discípulos o que era o campo. O campo é o mundo. Esta é uma afirmação interessante. O mundo, quando significa o planeta Terra, não pertence ao diabo, mas a Deus, o Criador. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Desse modo, temos uma outra visão do ambiente em que se encontra o trigo e o joio, ou seja, no mundo em que estão os salvos dentro da igreja e os perdidos disseminados pelo inimigo, o qual faz que ele se infiltre entre os crentes. A seara é grande. O mundo hoje conta com milhões, milhares, de pessoas e poucos cristãos em comparado a esses milhares. Mas o mundo é grande e os ceifeiros são poucos. Se no tempo de Jesus os ceifeiros eram poucos para o tamanho da seara, imagine agora, no final dos tempos, quanto é grande essa desproporção. Há mais pregadores do islamismo em todo o mundo e outras seitas do que missionários cristãos. No Brasil, há mais terreiros de macumba somado às igrejas idólatras, poços de idolatrias, do que templos evangélicos. Então, está faltando quem pregue. Ainda bem que hoje temos aí a rede social, e eu estou usando ela, que é através do YouTube, que ela pode ser, a rede social pode ser má para muitos, mas uma bênção para quem quer divulgar a palavra do Senhor. E ela chegou muito boa às minhas mãos, porque hoje eu posso falar do amor de Cristo e como você está ouvindo essa palavra e compartilhar, então nós vamos assim divulgando a palavra do Senhor. Então, muito bom essa ferramenta usada para o reino do Senhor. A inquietude dos servos. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? À primeira vista, vemos o zelo natural dos servos do dono da seara. Quando, ao perceberem a presença do joio semeado, não por eles, mas por um inimigo, desejavam erradicá-lo no momento em que constataram o fato desagradável. Perpetrado de modo covarde às caladas da noite, antes já haviam demonstrado o seu espanto quando indagaram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Ainda hoje, dentro da igreja, se faz essa pergunta: mas Senhor, por que esse joio permanece dentro da igreja e não há mudança? Porque esta pessoa não tem transformação e, pelo jeito, nunca haverá quando o tempo já passou e não há mudança. Nós devemos arrancar esta vida de dentro da igreja. Então, há essa inquietação, esta indagação de muitos que fazem essa pergunta ao Senhor e até aos líderes das igrejas, aos dirigentes. E por outro lado, porque Deus permite no mundo, no meio do povo do Senhor, esse joio crescer. Tem pessoas crentes que gostariam mesmo era de ver a mão do Senhor logo, sem piedade, arrancar esse ímpio de dentro da igreja, arrancar lá para fora, dar logo a sentença, fazer logo a justiça, tirar dentro da igreja esse joio. Eu vejo aqui que é o zelo de Jonas, o qual preferia morrer do que viver quando, após pregar, viu Deus demonstrar misericórdia aos pecadores de Nínive. Nós podemos encontrar isso em Jonas 4.
É o zelo dos judeus, anotado por Paulo quando diz: porque dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Romanos 10:2 fala isso. Mas a, a resposta para os servos veio do dono do campo, do dono da seara. Ele diz: não, de jeito nenhum, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Se vocês puxarem esse joio agora, o trigo vai ser abalado, vai ser arrancado. Os servos do pai de família demonstravam zelo ao desejarem adotar uma medida radical, sem atentarem para as consequências. Arrancamos o joio e tanto fez, tanto faz, se o trigo vai vir junto, se não vai. Então eles olharam sem ver as consequências. O dono do campo não queria o joio. Sabia que seu inimigo fizera a má semeadura. Ele já sabia disso, estava consciente do problema, mas via mais longe. A visão dele era muito longe, muito maior do que a visão dos demais. Observava os prejuízos causados por uma colheita precipitada do joio. Se arrancarem o joio, minha colheita não será boa, né? Ele pensou assim. Ele demonstrava prudência, paciência para com o mal e não desejava prejudicar a boa safra. Assim o Senhor Jesus explicou essa paciência do dono da terra. Primeiro, que não queria perder o trigo. Ele sabia que o joio estava tão enraizado com o trigo. A raiz do joio, ela abraça a raiz do trigo. E com isso, ao arrancar esse joio, o bom cereal, que é o trigo, vai sair junto, vai ser danificado. Outra coisa, o aguardar da ceifa. Ele fala: deixai crescer ambos juntos até a colheita, né? Até a ceifa. O Senhor, na parábola e na sua explicação, ensina que a ceifa é o fim do mundo, quando os anjos, no papel de ceifeiros, colherão o joio, ou seja, tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los hão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí está a resposta sábia: Deus não tem pressa. Os ímpios no juízo final comparecerão perante o trono branco para serem julgados, bem como os que, parecendo-se com salvos, sabe, aqueles que parecem, mas não é, lideram, mas são joios, estão na frente, mas são joios, pregam, cantam, mas são joios. E eles viveram no meio da igreja e causaram males, escândalos, decepções. E nesse dia vão prestar conta diante do Senhor, né? Aqui cabe uma explicação. Isso não quer dizer que hoje os homens de Deus, os seus ungidos, os anjos da igreja, não têm autoridade para excluir os que cometem pecados, transgressões, né? As transgressões evidentes na igreja. Destes devemos separar-nos, e se acaso não se arrependerem, né? O pecador não permanecerá na congregação dos justos. Primeira carta aos Coríntios, ali pelo capítulo 5, a partir do 9, verso 9, você vai ver isto. Então, não pode se arrancar o joio. A igreja do passado, ela excluía, e isso foi necessário, né? Porque eu também vou ali pela passagem que o fermento leveda a massa toda. Então, esse joio ele vai ficando. Se não houver uma colheita, ele vai criando, produzindo alguma coisa, eu não sei, uma semente, ele vai tomar de conta. E nós entendemos hoje, pelo Espírito Santo, que a maior visão, ela não vem dos membros, a maior visão
vem do anjo da igreja, vem daquele que está liderando a igreja, aquele que está pastoreando, aquela que está pastoreando. Então, essa visão do Senhor vem. Então, é preciso que ele busque o discernimento dos espíritos, né? Se essa pessoa que ele está colocando em um cargo, que ele está colocando para pregar, que ele está colocando para louvar, será um joio ou será um trigo? Tem que orar e pedir a Deus a confirmação se é do Senhor, e Deus vai ter misericórdia e vai mostrar. Então é uma pequena palavra. Será que devemos arrancar? Deve-se arrancar o joio? Hoje, nesse tempo, deve arrancar para fora? Esse joio, será que ele será transformado em trigo? Não, joio é joio, trigo é trigo. E eu creio que no mundo espiritual, sim, né? Eu creio que no mundo espiritual Deus pode pegar esse joio e transformar ele em trigo, fazendo com o poder da transformação. Mas no mundo dos cereais, joio é joio e trigo é trigo, não tem como, né? É joio, trigo é trigo. Então, que possamos orar por essas vidas. E outra coisa é o trigo danificado, o trigo apodrecendo, o trigo fraco, o trigo que não é uma boa semente. Esse aí eu creio que Deus vai, nós vamos orando e Deus vai logo dar uma vitamina do céu e esse trigo vai se tornar trigo de verdade, trigo bom, que vai dar uma colheita boa. Fica aí mais uma palavra, e essa bem pequena. Aqui é a missionária Rosa Dias. Se for possível, compartilhe o vídeo, me ajude. Cada vez que você dá aí um joinha aí para mim, cada vez que a pessoa se inscreve e vai compartilhando, o Senhor vai nos permitindo, através do YouTube, levar a palavra dele. Esse canal tão somente para mostrar o Senhor Jesus Cristo aos corações. Amém? Forte abraço. Deus te abençoe. Precisando de oração, escreva aí nos comentários o seu nome ou para quem você quer que ore. Fique na paz.